Belo jogo hoje lá em Itaquera e acabou dando empate. Vamos ver. Quando domingo é dia de clássico, o clima muda, tudo fica diferente. O torcedor fica mais ansioso e eufórico. Clássico tem que vir em todas, cara. É nóis. Vai jogar videogame com o filho dele lá. Vai, Corinthians! Ansioso está o torcedor do Corinthians, que quer ver logo o final dessa história, da renovação do atacante Paulo Guerreiro. Demorou já pro Corinthians renovar. Vende o Pato logo e compra o Guerreiro logo. Tipo assim, ele merece, hein? Mas tá pedindo alto também um pouco, né? Teria que ter um bom senso das duas partes. O contrato de Paulo Guerreiro com o Corinthians vai até o meio deste ano, dia 15 de julho. Portanto, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mesmo assim, o peruano já confirmou que no Brasil ele só joga aqui no Corinthians. É só para enganar os bobos, só. Ele já renovou o contrato já, velho. Só para enganar os bobos. E na tarde do domingo, o confronto é contra Robinho, principal estrela santista, que quando não está em campo, faz falta. Foi assim nas duas últimas rodadas, em que o Santos marcou apenas 1 ponto. E contra o Corinthians, o atacante santista jogou 10 vezes e perdeu apenas 1. Tá explicada a força dele. Robinho, hoje, jogando aqui no Brasil, hoje faz muita diferença. O Santos com o Robinho é outro Santos. E por isso que eu tô falando para você, Santos 3, Corinthians 0. E você sabe que ele só perdeu 1 vez em 10 jogos pro Corinthians. E vai continuar uma só vez. E ele não estava em campo, tem essa também. Chora, Robinho. Pedalou Itaquera, suas pernas já era. As provocações rolam soltas. Uns pedalam. Outros lembram do famoso e eterno 7-1 de 2005. Eterno 7-1, né? Só o Santos e o Brasil. 8 pedaladas é festa. A quebrada... Que negócio que é esse de 8 pedaladas? O quê? Vou falar, 2002? Quem lembra? Tu não lembra? Eu lembro. Santos, aonde e como ele estiver. Até o telão provoca a torcida adversária. Os protagonistas da partida se cumprimentaram antes do jogo e desejaram mutuamente sorte. Foi o que faltou a Robinho e a Guerreiro por 3 vezes no clássico. Sorte que a cabeça de Felipe teve. Depois a de Ricardo Oliveira, que empatou o jogo. 1-1, que fez o Corinthians assegurar a melhor campanha da primeira fase no Paulistão. E a bola rola na Arena Corinthians em Itaquera, mais um clássico Corinthians e Santos. Ainda o Vitor Ferraz vai por dentro, fez o toque pro Elano, arriscou a batida e a bola para fora. Fica a expectativa, correu o Jadson, fez o levantamento, o Gil chegou e mandou para fora. Vem chegando o Corinthians no toque de bola. Ainda o Emerson para trás, para o Renato Augusto. Pode arriscar a batida, deixou o marcador no chão. E o Vladimir mandou para escanteio. Quase que a bola fica de graça para o Corinthians. E ficou, olha o Renato Augusto na trave. Sobrou na trave de novo. Olha o gol do Corinthians, não acontece. Vladimir. Espetacular para você rever inúmeras vezes. 2 bolas na trave e defesas milagrosas do goleiro Vladimir. Sensacional. E do levantamento vem chegando o Santos. Cássio em cima da linha, fez a defesa. Sobra do Renato Augusto, chegou o Emerson, atrapalhou o Renato, conseguiu o cruzamento na cara do gol, fechou o Corinthians no chute do Jadson, a defesa do Vladimir.
E o Renato Augusto. O toque de primeira, bela tabela. Elias, Renato Augusto, ainda o Elias, bateu pro gol e a bola para fora. Bateu o Renato Augusto e o Fagner viu. O lançamento é para ele. O toque de cabeça excepcional para o Guerreiro. Mas a defesa do Vladimir foi mais uma vez importante. Gil e Felipe. Saiu o cruzamento. Felipe! Eu dizia. Agora o Felipe foi para a área. E foi para a área para marcar. Aos 42 minutos, o Corinthians abre o placar na Arena Itaquera. Depois de tanto bater, a porta se abriu. E o Corinthians faz 1-0 sobre o Santos. Robinho. Viu Elano livre. Ainda Elano arriscou a batida para fora. Vai Elano e não é que ela passa com perigo. A do Giovânio, dali para o Vitor Ferraz, tem liberdade. O toque feito para o Lucas Lima, para o Robinho. Ainda o Robinho, o Chiquinho passou, saiu o cruzamento. Gol! Cruzamento do Chiquinho, Ricardo Oliveira. Matador é matador. Cabeceou para fazer Santos 1, Corinthians também 1. Decretado empate em Itaquera. Deu certo para o Giovânio. E aí conseguiu o cruzamento, tirou o Felipe, tirou mal. A bola ficou de graça e o tiro saiu para fora. Aí o Jadson. Fez o toque pro Elias, lindo lance, a bola para fora do chute do Guerreiro. Feito o levantamento, vem chegando o Santos, o toque de cabeça. Vai Jadson para a cobrança da falta. 31 minutos. Corinthians 1, Santos 1, Jadson bateu, Vladimir. E aí apita o árbitro. Final de jogo. 1 para o Corinthians, 1 também para o Santos na Arena. Não tem como fugir, né, Falcão? Um clássico desse porte, mesmo que os dois estejam classificados, a coisa pega, né? Foi bonito o jogo, né? Bonito. Porque as defesas do goleiro do Santos foi impressionante. Impressionante. E muito reflexo, né? E muita força, porque ele tem que ter uma força no dorsal absurda para chegar. E pareceu ter sido um grande clássico. Eu não vi o jogo, vi os melhores momentos aqui e pareceu ser um grande jogo. Você estava em viagem, né? Godoy, foi um grande jogo? Foi gostoso. Foi um jogo agradável. O primeiro tempo, superioridade do Corinthians. Segundo tempo, superioridade do Santos. Um placar justo, mesmo tendo essas oportunidades todas desperdiçadas, mas se desperdiçou por incompetência, né? Ou por mérito, como nós tivemos no caso do goleiro Vladimir, se redimindo completamente do que ele fez contra o São Bento Sorocaba. Um primeiro tempo tranquilo, com os jogadores se respeitando bastante. Já no segundo tempo, principalmente depois que entrou o Giovânio, querendo arrumar confusão com o Ralf, confusão com o Emerson. O Emerson, com aquela índole má que ele tem, não perdeu a oportunidade de dar um pisão na perna do Renato, que é um gentleman, né? Um rapaz que joga com respeito ao adversário, e o Emerson teve a capacidade e a coragem de dar um pisão na perna dele, que deveria ter sido punido com cartão vermelho. Perfeito. Helena, para você o jogo? Gostei muito. São os melhores times de São Paulo no momento, talvez até do Brasil, não sei, não acompanho tão bem os outros campeonatos estaduais, né? E eu acho que era para ser um placar muito maior, né? Os dois sabem atacar, atacaram bem. O Santos, eu acho que cometeu um equívoco ao escalar o Elano para contrabalançar o meio de campo e tal, como o Corinthians tinha 4 jogadores ali, eles quiseram botar mais. Mas o Elano já não tem mais a mesma disposição, né?
E era muito melhor o menino Giovani. Quando ele entrou a partir desse instante, o Santos conseguiu criar situações e tal, e chegou ao empate, né? Eu acho que houve esse equívoco. Era para o Santos ser mais Santos, sabe? Mais ofensivo do que foi, sobretudo no primeiro tempo, quando o Corinthians foi bem melhor, criou chances, e os dois criaram chances, mas o Corinthians criou muito mais e chances muito mais claras, né? Chico, foi uma prévia da final? Porque afinal os dois não perderam. E aí o Gabriel, que me desculpe, mas os dois não perderam clássicos. Pelo menos a pergunta vale. Não, é válida, é claro que é válida. A gente nunca pode adiantar que futebol é uma coisa imprevisível, né? Não dá para você saber. E aí vai ser mata também, né? Um jogo só, não é nem mata-mata. É um jogo só, um campeonato com um regulamento esquisitíssimo, né? Mas, enfim, são, na minha opinião, as duas melhores equipes do futebol paulista, né? Estão numa fase muito boa. E hoje deu para ver por que eles chegaram aí, são as duas melhores equipes de todo o campeonato. Bom, jogaram muito bem, como disse o Godoy, o primeiro tempo foi do Corinthians, e o Corinthians poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo se não fosse a falta de capricho ou o cansaço, sei lá. E o Vladimir, né? O Vladimir foi muito bem. Mas o Guerreiro perdeu um gol que não costumava perder. O Vladimir jogou muito bem, aliás o goleiro está lá para isso mesmo, né? E, aliás, ele jogou e provou que é um goleiro de time grande. Porque contra o São Bento, como lembrou bem o Godoy, ele tomou uns francos, pelo amor de Deus. Ele não vinha jogando, né? Estava muito ruim. E todo mundo, lá em Santos, todo mundo achava que hoje, lá em Santos, aqui não, mas que hoje o Corinthians ia meter uma goleada no Santos. Foi exatamente por causa dele. E foi ele que salvou o Santos de levar uma goleada. Aí o único invicto é o Corinthians. É o Corinthians. É, porque o Santos perdeu um jogo. O Santos perdeu da ponte. O Corinthians só deixou de ser 100%. Mas continua invicto. Quem quebrou a invencibilidade do Palmeiras, você lembra, o Gabriel? Ponte. Foi a Ponte, né? E domingo joga quem? Domingo? Domingo que vem? Sim. Corinthians e Ponte Preta. Tá. Mas é um cinismo, só para lembrar, né? Não, só para lembrar que já quebrou o Palmeiras, já quebrou o Santos e domingo, aguardem. 29 jogos e tal. Se não perder domingo, tem 30 jogos na Arena. Só quero lembrar o amigo Flávio Prado, que está otimista, e com razão, porque a Ponte veio. Não, eu só lembrei. E ganhou de virada hoje a Ponte Preta. Ganhou. Fez um bom. Eu até assisti o jogo. E achei que fez uma boa exibição. É realmente um time perigoso, é um time bem armado, mas eu quero lembrar o seguinte ao senhor, que o Corinthians só perdeu um jogo na Arena. E o Corinthians vai ter uma semana para descansar, porque já está classificado, não tem nem razão de ser. Vai entrar em campo porque vai jogar contra o 15 de Piracicaba, evidente que dá para pôr o terceiro time. Então vai descansar todo mundo que hoje visivelmente pregou no segundo tempo. Então aí o buraco é mais embaixo. E lembrando para os santistas também, que o Santos ficou uma semana descansando antes de pegar o Corinthians. E o Corinthians, principalmente o Guerreiro, fez 3 gols. O Santos jogou com o São Bento. Jogou com o São Bento, mas... E teve problemas, inclusive.